Bom é ter você aqui comigo na segunda parte desse vídeo. Seja bem-vindo, pessoas, seja bem-vindo você querido, seja bem-vindo você querida. Vamos aqui falar agora da segunda parte da Revolução Russa. Na primeira parte do vídeo que você acabou de ver, diga-se de passagem, a gente viu como é que se estruturou todas as condições que vão levar para a Revolução Russa. Nós vimos as questões vinculadas a um atraso tecnológico, um atraso social da população do Império Russo. Nós vimos como a dinastia dos Romanov guiou esse processo de sua monarquia, desde o momento lá em 1613 até perto de sua queda aqui em 1917. Nós também vimos que a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial e isso foi um péssimo negócio para a população russa e também para o próprio imperador russo, Nicolau II. Agora nós vamos ver como que todo esse processo que nós vimos no vídeo passado vai desembocar agora no final do Império Russo e a formação de um país governado segundo as regras do socialismo e do comunismo. Vamos lá, pessoas! A Revolução Russa tem uma primeira fase. Essa não é uma primeira fase já de cara liderada por Lenin, pelos bolcheviques. Ao contrário, quem lidera essa primeira fase aqui de destituição do poder imperial dos Romanov são os mencheviques. Então, a primeira fase aqui em 1917 é feita pelos mencheviques em fevereiro de 1917, segundo o calendário ocidental. Lá para os russos em março de 1917. Bom, o que acontece, pessoas? O Stalin, nessa época, falou uma frase muito interessante. Na medida em que esse governo estiver atendendo às necessidades do povo, nós devemos apoiá-lo. Na medida em que esse governo se distanciar das vontades do povo, nós temos que destruí-lo. E por que Stalin fala isso? Porque os mencheviques eles tinham uma visão diferente de mundo que os bolcheviques tinham. O fato é que esse primeiro governo é um governo, como eu coloquei aqui, um governo liberal. E está sendo comandado por este homem aqui, Alexei Kerensky. Ele está comandando essa primeira fase. O que eu preciso que você saiba é que a família Romanov, ela nesse momento, ela apenas foi retirada do poder, certo? Os Romanov foram retirados do poder pelos mencheviques, só que lá mais alguns meses depois, em 1917, os bolcheviques vão fuzilar a família Romanov completa. Inclusive, só para tu ter uma ideia como é que a família toda foi fuzilada, nem mesmo a cozinheira e a camareira da esposa do imperador Nicolau II foram culpados. O cozinheiro e a camareira também foram mortos. Olha que interessante, né? O que eu preciso que você saiba, gente? Assim como disse Stalin, e realmente o Stalin falou isso, não foi Lenin ou Trotsky ou qualquer outra pessoa, esse governo, num primeiro momento, era para atender às necessidades do povo. Só que as medidas que foram sendo tomadas ao longo do processo, praticamente ao longo de todo o ano de 1917, entre fevereiro e outubro, estavam longe de atender de fato a população russa. Para começar, essa população russa não teve suas demandas inicialmente atendidas, que eram naquelas manifestações onde pediam paz, pão e terra. Não houve uma democratização ao acesso à terra, nem projetos para isso. Não houve também um cuidado com a população que efetivamente passava fome. E para completar tudo isso, o pessoal de Kerensky manteve a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso inclusive serve para a gente fazer umas perguntas aqui. Será que se o Alexei Kerensky tivesse retirado a Rússia da Primeira Guerra Mundial, retirado essa nação da Primeira Guerra Mundial logo de cara, será que hoje teríamos uma história da Revolução Russa diferente? Então provavelmente sim, ou provavelmente não. Mas fica esse questionamento. Ele manteve a Rússia na Primeira Guerra. Quando o Lenin começou a perceber que estava muito distante esse governo dos mencheviques daquilo que os bolcheviques acreditavam que era efetivamente uma visão correta de mundo, ele vai lançar um documento chamado Teses de Abril. Várias teses nesse documento foram pronunciadas por Lenin em um comício, em uma manifestação pública dos bolcheviques. A primeira de todas essas teses, que era uma série de ideias que, segundo eles, a Rússia precisava adotar urgentemente, era a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, além de democratização do acesso à terra, ampliação da indústria russa, a alfabetização da população russa, em especial a população do campo. Então, várias ideias que eram necessárias, inclusive, para a população russa, foram defendidas por Lenin nas chamadas teses de Abril. Bom, com o passar do tempo, sobretudo nos meses de agosto, setembro e efetivamente outubro de 1917, as manifestações bolcheviques começaram a dominar não só a mente, mas as ações da população russa como um todo, que acaba por dar força suficiente para que Lenin e seus comandados derrubem o governo liberal de Kerensky em outubro de 1917. Vladimir Lenin vai assumir, portanto, a liderança da Rússia nesse processo.
Então, após a queda do governo de Kerensky, quem está governando a Rússia é Vladimir Ulyanov, conhecido como Lenin, certo? O governo do menchevique será destituído e agora os bolcheviques têm mais um inimigo. Já não bastava a nobreza que já era ainda fiel à monarquia, que inclusive tinha acabado de ser fuzilada, agora tinha ainda os burgueses liberais de origem menchevique. Lenin cumpre a sua promessa de fazer a Rússia sair da guerra. É uma das primeiras medidas que Lenin toma, a assinatura de um tratado que vai retirar a Rússia da Primeira Guerra. O nome desse tratado é Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado é essencial para você entender justamente por que a Rússia se retira lá da Primeira Guerra Mundial, quando você estava vendo as suas aulas de Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai se retirar da Primeira Guerra Mundial, a Rússia começa a efetivamente tentar viver as primeiras transformações do socialismo. O problema é, quando está lá no Tratado de Versalhes em 1919, está lá todo mundo sentadinho lá para conversar sobre as negociações. Então está lá o pessoal do nada aqui falando, não, muito bem, a Alemanha é a única responsável pela guerra, vai ter que pagar tais indenizações, os Estados Unidos não querem saber muito daquele Tratado de Versalhes por causa dos 14 pontos de Wilson, a Rússia agora se tornou comunista. Peraí, a Rússia agora se tornou comunista? Pois é. Os países ali da Europa começaram a perceber que a Rússia se tornou comunista. Então, pela primeira vez, um país no mundo estava tentando viver as ideias de transformações sociais e econômicas pensadas por Karl Marx e Friedrich Engels nos seus livros do século XIX. Para tentar impedir isso, o que aconteceu? Foi formado literalmente um exército formado primeiramente por militares ainda fiéis à monarquia Romanov, burgueses liberais de origem menchevique e alguns contingentes de diversos países da Europa que mandavam algumas centenas de soldados para lutar na Rússia contra o exército soviético, o exército soviético, o exército vermelho montado por Lenin. É aí então que nós vamos ter um pouco mais de 1 ano e meio de guerra civil dentro da Rússia, onde eu vou ter de um lado o exército branco, que é formado por esses dissidentes mencheviques, fiéis ainda, alguns ainda fiéis à monarquia Romanov, e alguns contingentes, repito, alguns contingentes de militares de outras nações europeias contra o exército vermelho. Deixa eu até destacar de vermelho, só para você não esquecer. O exército vermelho, que era liderado pelos chamados sovietes, que eram basicamente membros do Partido Comunista Russo, né? Membros do Partido Comunista Soviético. Essa é uma guerra civil dentro da Rússia muito tensa, tá, pessoas? E por que ela é muito tensa? Porque Lenin, para tentar derrotar de uma forma mais rápida e mais efetiva o pessoal que era seu opositor, ele vai adotar essa tática, que é uma das táticas mais terríveis já utilizadas em uma guerra, que é o chamado comunismo de guerra. Para você ter uma ideia como é que esse comunismo de guerra ele era bem terrível, Lenin fazia o confisco de várias produções feitas no campo, de produções agrícolas feitas no campo, confiscava para si, né, no caso para si eu digo para o exército soviético, para alimentar pura e unicamente as pessoas que eram favoráveis às ideias do Exército Vermelho. Então esse comunismo de guerra, e fora todos os outros problemas aqui que aconteceram ao longo dessa guerra, e inclusive ao longo dos processos da Revolução Russa, fizeram com que a Rússia acabasse com uma economia completamente desestruturada, empobrecida, arrasada. No final das contas, você tem a vitória do Exército Vermelho em 1921. E depois desse final dessa guerra, como eu falei para vocês, a estrutura econômica russa praticamente não existe mais. Para tentar fazer com que a estrutura russa pudesse, no mínimo, respirar e começar a se levantar, o que o Lenin vai fazer? Ele vai instituir a chamada Nova Política Econômica, que acaba sendo traduzida como NEP. Essa nova política econômica foi a introdução de alguns elementos capitalistas na economia russa para fazer com que ela, no mínimo, se recuperasse, para aí sim sofrer todas as transformações necessárias de uma economia de mercado para uma economia de Estado, para uma economia planificada, que é a base da economia soviética. No ano de 1922, depois de uma série de acordos cordiais e outros nem tanto, com vários países vizinhos ali do Império Russo, você terá a inauguração da primeira nação em todos os tempos a tentar formar um governo segundo as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. Você terá a organização da chamada União Soviética, ou o nome completo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fundada no ano de 1922, ela teria o seu fim no Natal de 1991. O fim da União Soviética no Natal. O que vai acontecer, pessoas? Beleza, o Lenin tá lá, bonitão,
inaugurou a União Soviética e em 1924 ele morre aos 54 anos de idade. Se você for hoje lá em Moscou, na Rússia, você tem lá o mausoléu do Lenin, que está lá há quase 100 anos, desde a morte dele em 1924, e está lá o corpo dele embalsamado perfeitinho. Dentro desse cenário, pessoas, o que vai acontecer? O Lenin morreu. Qual foi o problema da morte do Lenin? A morte dele? Também. Mas o problema é que o Lenin não necessariamente deixou claro quem é que seria o seu sucessor. E isso causou um problema dentro do Partido Comunista Soviético, porque ninguém sabia exatamente quem deveria sucedê-lo. Então começou literalmente uma disputa ideológica entre dois grandes líderes do partido que estavam competindo para ver quem efetivamente ia ser o sucessor dentro do Partido Comunista. Nesse momento nós temos duas pessoas que estão competindo pela liderança. E junto com eles estão suas visões sobre como deveria ser guiada a União Soviética agora que Lenin não estava mais vivo. O primeiro desses líderes chama-se Leon Trotsky. O Trotsky ele acreditava na chamada Revolução Permanente, como eu destaquei aqui embaixo. Já do outro lado, nós temos um outro sujeito, que era um camarada mais militarzão mesmo, e seu nome é Iosif Vissarionovich Stalin. O Stalin ele acreditava em uma outra teoria, no chamado isolacionismo. Então, além de disputas entre pessoas, nós temos uma disputa ideológica sobre a visão que a União Soviética deveria tomar logo depois da morte de seu principal líder. O que a Revolução Permanente acredita? Trotsky acreditava na Revolução Permanente porque ele acreditava que, após acontecer a Revolução, a Rússia, a União Soviética, deveria mandar pessoas para vários cantos do mundo para que revoluções como essa que aconteceu na Rússia acontecessem em outras partes do mundo imediatamente. É mais ou menos o seguinte: caraca, que maravilha, a gente conseguiu fazer essa revolução aqui. Vamos mandar essa ideia para outros cantos do mundo. Já o Stalin acreditava em algo completamente diferente. O chamado isolacionismo é um isolacionismo político. O que o Stalin acreditava? Que a União Soviética, que a Rússia, junto com as suas repúblicas soviéticas, deveriam se fechar para viver o aprofundamento das transformações e das ideias socialistas dentro da Rússia e de todas as outras repúblicas, para aí sim, após o aprofundamento dessas ideias e das transformações sociais e econômicas bem consolidadas e vendo os resultados que elas estavam trazendo, aí sim começar a falar: essas são ideias interessantes, queremos que esse molde se reproduza em outras revoluções no mundo. Dentro desse cenário, pessoas, nós temos duas ideias conflitantes e dois personagens com perfis bem diferentes. Provavelmente, se o Trotsky tivesse assumido, talvez a gente teria uma história da União Soviética um pouco diferente. Talvez não fosse a mesma. Talvez ela estivesse de pé, talvez ela teria caído mais cedo. Enfim, fato é que em 1925, o Stalin consegue assumir o poder dentro da União Soviética. Quando ele assume o poder dentro da União Soviética, é necessário a gente fazer uma crítica. Basicamente, o Stalin, durante a sua campanha, por assim dizer, para conseguir assumir o poder dentro da União Soviética, ele fez uma série de críticas e uma série de manipulações de mídia mesmo para tentar desmerecer o papel de Trotsky ao longo da Revolução. Stalin começa o seu poder entre 1925 e 1926 e vai até a sua morte em 1953. Portanto, o cara ficou aí no poder por mais de 25 anos. Quando Stalin está no poder, uma série de coisas positivas acontecem dentro da União Soviética. Você tem um forte desenvolvimento da União Soviética, desenvolvimento econômico, desenvolvimento na parte econômica e social. A União Soviética consegue oferecer uma série de questões e qualidades de vida que não tinha antes. A população já não mais passava fome, você teve uma democratização de acesso à terra, você consequentemente teve um desenvolvimento industrial na Rússia fortíssimo em cerca de mais ou menos 20 anos. Nós temos uma série de transformações muito interessantes dentro da União Soviética. O problema é que ao mesmo tempo em que você tem essas transformações econômicas e sociais na União Soviética, chefiado pelos chamados planos quinquenais, você vai ter uma nação que vai ser diretamente afetada por um controle de tudo aquilo que você puder imaginar com relação à opinião do cidadão. Você não podia opinar, você não podia, por exemplo, discordar do líder. Os mesmos conceitos de regime ditatorial que você tinha lá no nazifascismo, com relação ao conceito filosófico de totalitarismo, também existem na União Soviética. Diversos opositores serão perseguidos por Stalin. O próprio Trotsky vai morrer a mando do Stalin em 1940 com golpes de machadinha no México, 13 anos depois do Stalin começar a fazer as perseguições em 1927. Essa foi a nossa Revolução Russa. Eu espero que você tenha aprendido
apreciado que você tenha curtido a nossa aula. Para todos os efeitos, com dúvidas ou qualquer coisa, comenta aqui embaixo e a gente se vê numa outra oportunidade.